Bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou André Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre poder, mas não o poder político. Na verdade, é o poder que envolve tomada de decisões e as relações. Isso, estamos aqui hoje com Joy Brights. Ela é arquiteta de influência e poder e a gente vai aprender muito mais com ela, porque toda vez que a gente conversa com ela, a nossa cabeça explode, não é mesmo, Andréa? Sim. Joy, vamos começar já te fazendo a pergunta principal sobre o livro, né, Andréa? Exatamente, o livro 48 Leis do Poder. Tá aqui, um pocket dele. Exatamente. Robert Greene, ok. Eu queria saber, na verdade, sobre... ele foi mal interpretado? Porque eu já cheguei a ler algumas coisas sobre ele. E eu achei que, às vezes, eu me senti até um pouco mal lendo. Porque parece que você tem que ser um certo FDP para poder praticar. E aí vai de encontro muito com o meu ser, sabe? Você precisa? Precisa o quê? Ser filho da mãe, ser uma pessoa, às vezes, que passar por cima dos outros para conseguir ter esse poder? Em absoluto. Você precisa ser perspicaz, precisa não ser muito inocente e você precisa aceitar a realidade como ela é. Nenhuma dessas coisas é ser um filho da mãe, um FDP, como você disse. Porém, sim, você pode ser interpretado como. Eu penso que o Robert Greene, ele é mal interpretado e bem interpretado. Mas esse bem ou mal, ele é muito relativo com o que a pessoa que leu as 48 Leis do Poder quis aplicar. Mas, de certa maneira, elas são 48 leis um tanto desconfortáveis e indigestas. Mas o que pouca gente sabe é que o Robert Greene ele não escreveu as 48 leis do poder. O que ele fez foi nominá-las de uma maneira em que pessoas comuns, que não têm acesso à geopolítica, a grandes estratégias militares, enfim, possam traduzir isso para a vida real. Mas ele escreveu esse livro baseado em 3 estruturas. Uma estrutura que é estratégica militar. Então, ele tem, dentro disso, algumas inspirações da história, como Napoleão Bonaparte, por um exemplo, e como Sun Tzu, que eram grandes estrategistas militares. A segunda estrutura para ele compilar as leis do poder no livro é a própria estrutura política, como a vida se dá politicamente. Então, ele se inspira em Maquiavel, em O Príncipe de Maquiavel, mas não só em O Príncipe, mas em tudo que Maquiavel escreveu sobre como são as relações políticas dentro da sociedade. E a terceira estrutura para ele trazer essas leis é a própria estrutura das relações humanas e da ciência comportamental. E essa é a estrutura mais forte de todas as outras, porque quando ele foi compilar o livro, ele olhou da seguinte maneira: por que é que Maquiavel está tão certo? Por que é que Napoleão Bonaparte teve tanto êxito? Não vamos entrar no contexto, né, se ele terminou a guerra com êxito ou não, mas por que é que outros agentes da história tiveram tanto êxito usando e replicando as mesmas regras? E aí ele chega na estrutura psicológica e da ciência comportamental, que é porque as pessoas são pessoas em qualquer fase do mundo, elas pensam praticamente da mesma maneira e os comportamentos se repetem. Então, se as relações sociais seguem um ciclo onde se estrutura poder, influência, comando, domínio, submissão e outras palavras, manipulação, persuasão, modelagem de comportamento, entre tantas outras coisas que podem ser vistas de maneira justa ou injusta, ele compilou isso aqui e falou: toma, lê e aprende. E aí a maneira como você interpreta está no seu referencial e um pouco da sua capacidade de estudar história, de entender como as coisas são no mundo e principalmente de você tirar o pink glasses, né? Esse óculos rosa da vida, de que a vida é linda e bela, porque na verdade a vida é... Eu não vou falar um palavrão. A vida é uma grande pi que você tem que administrar,
e que você pode administrar de uma maneira muito divertida e extraordinária, enfim. É só não ser inocentão. Mas a gente pode, de certa forma, sim, ser interpretado como uma pessoa do mal. Claro, e seremos sempre. Eu posso fazer todo o bem do mundo e uma pessoa achar que eu estou manipulando ela pelo bem. Porque se o referencial dela, se quem ela é algo que não reconhece a bondade, que não reconhece a escolha da generosidade, ela vai interpretar. Isso é um exemplo. Mas entendendo com profundidade a pergunta que você fez, ela é assim. Você pode ser o líder mais justo, mas você ainda vai ter que demitir pessoas. Você pode ser o líder mais justo, mas você ainda terá que chegar para alguém e dizer: você está fazendo o seu trabalho mal feito. Então, quando você, ainda sendo justo, ainda sendo correto, precisa corrigir as rotas das coisas, e para isso existem leis, 48 pelo menos, para que você não perca o protagonismo daquilo que você é responsável por conduzir, alguém vai te achar um filho da mãe. Entendi. E o poder, às vezes, está associado a passar por cima das pessoas. Existe uma forma estratégica e ética de usar o poder, se é que podemos dizer assim, para não ser interpretada dessa forma? Caramba, eu vou delimitar ética aqui dentro do meu conceito de como eu ensino os meus mentorados e as pessoas que constroem planos de influência e poder comigo, tá? Porque senão a gente tem que chamar o Leonardo Boff para essa conversa, para discutir o que é ética. Então, olhando para a estratégia de poder e para as aplicações do poder, ética é você não destruir as coisas, o outro e a si mesmo por vontade própria. Ponto. Você não deve ir para o mundo tomar uma decisão sobre a sua própria vida, sobre a sua própria carreira, sobre o seu protagonismo, com a intenção, a vontade, o desejo real de ser destrutivo com o outro. Agora, há quem faça, há muita gente que o faça. A mesma pessoa que vai fazer querendo ser destrutivo e a que vai fazer querendo ser construtivo, usam as mesmas 48 leis. É uma questão de escolha. Tudo que você foca, você expande. Mas aí é sobre quem você é, não é sobre o Robert Greene ter dado caminho, não. O livro dele não ensina pessoas a serem psicopatas, sociopatas. Eu interpreto este livro como: estão aqui as principais 48 leis do poder para que você saiba construir protagonismo e defender a si próprio quando você é atacado. Ou, antecipadamente, você conseguir se defender. Dentro da minha ciência de construir influência, eu tenho 175 leis do poder. Destroem as 48 de maneira nenhuma. Acontece que eu tenho outros referenciais e eu construí a minha própria técnica. Mas a gente está aqui para falar sobre o quanto este livro pode ser indigesto, porque ele mexe em coisas profundas do seu referencial de verdade, mas ele não deveria ser considerado como a Bíblia satanista da destruição da humanidade, não é isso? E foi por isso que eu criei o curso do Código do Poder, que é explicando as 48 leis do poder. Cada uma das aulas não passam de 5 minutos, em que eu explico qual é a lei, o que ela quer dizer, qual é o benefício de você aplicar essa lei, qual é o possível malefício, a perda de você não dar atenção a essa lei. O que Schopenhauer, que é um dos maiores estrategistas dos 3 tripés da política, do comportamento humano e da estratégia militar, pensaria sobre isso, o que o Sun Tzu diria sobre isso e qual é o viés cognitivo que te faz ser tão indigesto para aplicar a lei. Nossa, em 5 minutos, cada aula, eu explico tudo isso. Você nem precisa ler o livro, não compra o livro, compra o meu curso. Mais fácil. Que aí vai entender mais, vai porque aí você expandir. entende também qual é o viés. Mais fácil não, mais eficiente. Mais eficiente. Porque não é eu achei fácil. sensacional, porque você consegue identificar, você ainda fala pra pessoa, tipo, qual é o viés cognitivo que tá meio que travando você ali. Ou que facilita.
Eu achei isso sensacional. O que facilita. Faz todo sentido do que você... Lembrando que viés cognitivo é o calinho que a sua mente constrói, porque você repete comportamentos inconscientes. E aí você vai criando... Assista o primeiro podcast da Joy, que fala sobre os viéses cognitivos. Eu vou deixar o link aqui no vídeo. Que Ele é ótimo. muito bom. Agora, eu queria saber uma coisinha. A diferença, a gente tá falando sobre... Você comentou sobre manipulação, persuasão, e a gente já tinha no primeiro podcast falado sobre a diferença de manipulação e persuasão. E agora eu queria saber sobre a diferença de manipulação e influência. Mas aí eu vou ter que voltar na Sem persuasão, problema, tá? vamos voltar. A diferença entre manipulação e persuasão é semântica. É o que eu interpreto sobre isso. Mas, na raiz da palavra, ela tem uma sutil diferença. Persuadir é você levar uma pessoa a fazer o que você quer, com ela tendo disposição para fazer o que você quer. Manipulação é você, ao perceber que essa pessoa não está disposta no começo, você dá forma com as suas próprias mãos, na narrativa de linguagem, para que então ela queira fazer o que você quer. Então é muito sutil, é semântica. Quem fica vendendo curso dizendo seja persuasivo, não seja manipulatório, é um grande hipócrita mentiroso, honestamente. Então a gente precisa aceitar a realidade. Se a gente não aceita a realidade, a gente é refém da realidade. Ponto. Aí se você quer seguir a realidade ou não é outra história. O quesito aqui é consciência. Agora, a diferença entre manipulação e influência é que manipulação é uma ferramenta de influência. As pessoas não explicam isso. Influência é você querer doar de si, servir o outro com tudo que você reconhece que você é, a ponto deste outro querer seguir o mesmo caminho que você, tendo-o como direcionador dele. Algumas vezes, no processo da manutenção da influência, você precisa dar forma com as suas próprias mãos e manipular as narrativas e o comportamento das pessoas, porque pessoas são como algoritmos, eles dão pane, eles não são autogerenciáveis, cada pessoa tem um nível de conhecimento e um nível de percepção de vida diferente. Então, você vai calibrando e dando forma com as próprias mãos nessa multiplicidade de gente que faz parte do seu plano, que está todo mundo seguindo. Sacou a diferença? Eu acho tão sensacional ouvir o que ela fala. Eu também. Eu fico assim, eu fico besta. Eu também. Olha, uma dica que eu dou é assim, para quem gosta muito de aprender, entra no dicionário de Oxford, de raiz das palavras do dicionário de Oxford, porque muda completamente a perspectiva da vida, a perspectiva das coisas. Eu leio o dicionário e eu leio o dicionário de Oxford com frequência, mas o que eu quero dizer é que a raiz das palavras mudam muito do que a sua mente mente para você. Então, é só um parênteses aqui na conversa para quem for um pouquinho mais nerd e quiser se aprofundar nisso. Eu já tô querendo muito ir atrás desse dicionário para ler. Certeza. Eu quero falar sobre a Lei 11 agora. Já quero... A Lei 11. Bora. Eu já sei qual é a Lei 11. Eu quero... Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Isso é tão perigoso, não é perigoso? eu quero que você fale se isso é um abuso emocional. Pode ser um abuso emocional. O que eu não gosto nessa lei é que ele usou dependência como, para mim, um joguete de linguagem. A gente precisa entender que tudo que você vai vender precisa de marketing. Mas entre a dependência, existe do lado de cá a interdependência e existe a codependência. A codependência é eu não consigo ser nada sem essa pessoa. E a interdependência é eu consigo ser mais construindo com essa pessoa. Quando ele fala mantenha uma pessoa dependente de você, ele não está dizendo assim, mantenha essa pessoa refém daquilo que você constrói, mantenha essa pessoa codependente daquilo que você quer que ela faça e nem mantenha essa pessoa subjulgada.
E subjulgar é você aniquilar tanto o outro, diminuir tanto o outro a ponto dele não se reconhecer. Não é isso que diz essa lei, mas é o que as pessoas entendem. Manter as pessoas dependentes de você, neste sentido do livro, construa uma relação tão eficiente com essa pessoa que ela não queira te largar mais. Isso é muito Tá bom. Você quer amor eterno? Você precisa entender que você vai ter dependência, nem que seja do amor daquela pessoa, porque você precisa dele, ou porque você quer aquele amor. E tá tudo bem assumir isso. Tá tudo bem assumir isso. A questão aqui é não ser consciente. Entende? Então, eu quero esta relação com essa pessoa. Então, essa dependência não está te aprisionando. Sim. Entende? Ela está te coalizando, te unindo, te juntando. Eu, se fosse escrever, talvez escreveria interdependência, mas interdependência não venderia. Então, dependência vende mais porque gera a polêmica da digestão. Agora, quando eu leio a palavra dependência aqui, é uma questão. O Robert Greene, ele tentou o tempo inteiro nas 48 leis do poder quebrar as verdades que te limitam dentro da sua elasticidade. Mas se você ler toda a lei, se você parar para entender, sem ser extremista, porque para ler esse livro você não pode ser polarizado. Você tem que se despir de todas as suas verdades e procurar entender o contexto que ele foi embasado. Então, ser dependente eu esqueci uma poesia de verdade que vem na minha cabeça agora, que é... Eu não lembro de quem é, mas que fala que o amor é dependência por vontade. De quem é esse poeta? Eu não lembro. Eu não sei, mas eu vou colocar o nomezinho. Eu vou buscar aí na edição. Vai estar o nome dele. Até porque eu adoro. Gente, de Camões. Pronto, chutaram aqui. E eu achei lindo. O amor é dependência por vontade própria. E ele está dizendo aqui, aprenda a deixar as pessoas por vontade própria, querendo você por perto e úteis para ela. Servir para ser servido. Pronto, tá desvendado. Não é para doer tanto assim, gente. A gente faz isso o tempo inteiro. É verdade. E tá tudo bem. Tá tudo bem se você for ético. Sim, o que muitas pessoas não fazem. Mas há quem aplique para o mal. E muita gente Mas aplica. tá claro? Sim. Não, ficou muito claro. Muito claro. Agora eu quero falar... falar... Não é pra doer tanto assim. E por que dói? Dói porque... Vamos continuar usando o amor como um exemplo? Vamos. Dói porque, por um exemplo... Quando eu admito que existe algo em mim que precisa ser transbordado, que não me pertence, que pertence a alguém que eu encontro, eu preciso admitir que sou insuficiente para mim mesma. E ao ser insuficiente para mim mesma, eu preciso escolher aquele a quem eu vou entregar a minha dependência para que ele me transborde e para que eu chegue onde eu quero chegar. E quem é que quer admitir que é insuficiente para si? Isso é carregado de tantos sentimentos de medo, de insegurança, de blá, 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 blá. Por isso que dói. Às vezes dói porque eu não entendo o contexto da lei, às vezes dói porque eu não entendo o contexto da palavra dependência e do que ela significa no que está escrito, e eu me sinto transgredindo a pessoa inteira que eu quero ser sem causar mal ao outro. Aí também me dói. Às vezes me dói porque eu ignoro percepções sobre o mundo real e não quero aceitar como ele é. E aí me dói. Porque a verdade liberta, mas a outra parte que não contam é que ela liberta com uma dor do pi de novo. Entende? É por isso que dói. Entendi. Eu diria... É cognitivo isso, tá? Não é emocional, não. Eu te perguntaria uma coisa em relação à dor, rapidamente, né? A gente só para passar nesse assunto. Mas seria porque em algum momento eu não vou me sentir mais... Por exemplo, quando a pessoa não depende de mim, eu não sou mais útil. Tem esse outro lado. Mas não é uma verdade. Mas automaticamente você pensa, eu não sou mais útil para essa pessoa. Seu cérebro pode te pregar essa pegadinha assim, mas quando o seu filho cresce e sai de casa, você continua tendo um outro tipo de utilidade para ele.
A minha filha não precisa de 1 centavo do meu dinheiro para viver, mas ela sabe que quando ela sente dor, o meu colo está lá para ela. Então, isso é sobre ressignificar o sentido de dependência e utilidade. Só que se você não tem consciência que você passa pela vida com as pessoas crescendo... E olha que interessante, não é sobre o meu filho saiu de casa e agora ele é um adulto e houve um ritual de passagem, porque o cérebro precisa de ritos de passagem. Mas, já que a Andrea gosta, vamos ao amor de novo. Sou romântica, gente. Não que eu não goste do amor aqui. Eu tô falando é a mais de ciência. romântica aqui Eu sou do mesmo, grupo. sou libriana. Quando eu falo de ciência, eu não sou tão romântica. Mas o que acontece é que eu acho que o mais forte da relação de dependência do amor é quando você admite na sua vulnerabilidade que o outro cuida da sua vulnerabilidade a ponto de você não precisar cuidar disso sozinha mais. Só que quando você toma essa decisão, porque ela é uma decisão, você se torna um pouquinho mais vulnerável, porque você tem que confiar naquilo que o dizer não te garante nada. Nossa, isso Só faz o todo ser. sentido. Todo sentido. E é difícil. É difícil fazer Por isso dói. Por isso é difícil. E a gente não quer fazer isso. Por isso você simplifica a lei e acha que é ser um FDP. Eu tenho que ser... Eu não vou falar a palavra, Porque você porque a encurta Patrícia o me proibiu de processo. falar a palavra. Mas Não, eu tenho que encurta o porque senão vai processo. cair, vai. Próxima lei. Então vamos falar da Lei 31. Tá explicado? Não, é 15. 15. 15? 15, É porque eu não tenho Ah, é decorado. verdade. Essa é ótima. 15. A gente precisa aniquilar o inimigo? Gente, eu achei... Tá vendo? Eu falo que você As tem que ser um filho da mãe. As palavras são muito fortes. Aniquilar. Sim. É porque a gente fica vendo filme de guerra. A gente fica vendo esses filmes maravilhosos que tocam o nosso coração e vamos aniquilar o inimigo. E você pega um sniper e dá um tiro no cara e tira ele da Eu frente. só pensei em Darth Vader. Pode ser também. Eu não sou muito fã de Star Wars, mas eu entendi a referência. Mas me veio ele na cabeça. O que acontece é que aniquilar é você ter a capacidade de amenizar o efeito que essa outra pessoa causa sobre você na relação de poder. Poder é a sua habilidade de administrar os efeitos, as coisas, as causas, as pessoas sobre você. Aniquilar é elimine esse efeito. Não é eliminar a pessoa. E eu sei que é ruim quando inimigo... Eu nem sei se eu tenho inimigo na vida, mas eu sei que tem gente que não vai com a minha cara. Aí, se essa pessoa quer chamar de inimigo ou não, para mim, tanto faz. É outra coisa semântica. A questão aqui é... Se existe alguém que atrapalha você de chegar no lugar que você deseja, com a velocidade que você precisa, ainda que essa pessoa seja você mesma, dá um jeito de acabar com isso. Como? Quando é você mesmo. Quando é você. Meu curso. Eu já não. Ué, eu quero spoiler, eu quero Nem nos spoiler. bastidores você pode dar essa dica pra mim? Porque eu que tô acabando com as minhas... Se o inimigo for... Eu sou meu próprio inimigo. Eu sou minha própria inimiga. Se você for sua própria inimiga e a terapia não estiver ajudando e o processo psiquiátrico também não... 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, de noite, não está resolvendo, Andréa. O Rivotril não tá funcionando. Não era, acabou faz tempo. Não, pra começar, olha... Eu Foi me uma senti piada, muito tudo aqui. bem, mas... Muito Se sincera. você é sua própria inimiga e ajuda psiquiátrica, ajuda... Eu não tô zoando, ajuda terapêutica. Ela tá sentindo. Não Mas não estão... tá resolvendo. Peraí, resolve sim. Deixa eu fazer uma defesa. O que acontece, a diferença entre o meu trabalho de construir jogos, construir planos de poder e de influência é que eu não sou terapeuta. Eu não vou profundamente nas suas dores para poder te libertar das suas dores. Até porque, convenhamos, nós já somos adultos. É melhor você focar no que você quer chegar no seu futuro do que você ficar alimentando a dor. Então, a pergunta que eu faço para os meus clientes é: isto que está doendo em você, que está doendo em você, ou que você reconhece em si, te impede de ir para onde você quer com a velocidade que você precisa? Se o cara me fala que sim, então isso é um problema para nós dois, a ser resolvido. Se ele fala que não, eu digo, então vai cuidar disso na terapia. Porque a terapia vai levar anos.
não é uma crítica, é o processo terapêutico. Mas quando a gente está falando de jogos de poder, quando a gente está falando de construir protagonismo, desculpa, não dá para você ficar olhando para o seu sangramento. Um soldado não vai para a guerra se importando se ele acabou de levar um tiro ou não. Ele quer vencer a guerra. Ele dá a vida por isso. Então, se você quer ser protagonista, se você tem um grande plano, se você quer ser reconhecido, se você quer ser influente, você tem que estabelecer quem é o seu próprio inimigo e tirar isso da frente. Se você for um inimigo, seja pragmático. Revise a sua verdade, o seu dogma e como te ensinaram a fazer as coisas. Lapadas da Joy. Com carinho. Mas eu tenho mas também, é verdade. Não, com muito carinho, mas é com uma carinho. verdade. Mas faz sentido. Faz eu todo. acho Era isso que eu queria maravilhoso, ouvir porque- mesmo. Gente, nós somos adultos, É a gente isso. não tem muito tempo para ficar não chorando as tenho. Eu nossas já tô com feridas. 30, não tenho mesmo. Ela já reclamando no que seu tem 30, tá caso, de você é menos palhaçada adulta. comigo, né? Ela é a criança aqui do rolê. Não tá de dando brincadeira mesmo, com a minha não. Eu cara. queria ouvir mesmo isso. Era isso. Tá bom, 30 anos já próxima. foi. Tapa Olha, na cara, olha. ó. É isso aí. Eu acho 31. ótimo. Gente, eu sou romântica, meu coração é adorável, Não, mas a mas na gente- ciência, Tem que ser. na minha mas, ciência mas não eu, cabe. mas eu Próxima. acho que foi muito importante se você dizer isso. Lei 31. Peraí, que a 31. 31. Controle as opções. Quem dá as cartas é você. Poxa vida, mas essa aqui tem que ser tão óbvia. É assim. Dá um exemplo. De novo, eu sei o que incomoda nessa lei. O que incomoda nessa lei é a sensação de que você tem alguém que te colocou uma coleira retrátil, Uhum. que te deixa ir e depois puxa, te deixa ir e depois puxa. Não é isso que essa lei quer dizer. O que essa lei quer dizer é: tenha tamanha consciência de onde você quer chegar e do que você quer ser, que você sabe quais são todas as cartas e as peças do quebra-cabeça a ponto de você escolher perder, se for possível, para você alcançar o que você quer. Só que quando você perde algo com consciência, é você quem está dando a carta, ninguém está tirando de você. É estratégia. Lógico. Eu escolho perder, eu escolho ceder, eu escolho me calar nesse momento, eu escolho não arrumar uma treta. Nossa, que difícil. Até o perder é dar as cartas. Uma pessoa Então- sanguínea. Então, mas a questão aqui é: o que é que te motiva a chegar onde você quer com a velocidade que você precisa? O seu ego ou o que está acima disso? Porque quem tem um plano de influência, quem tem um plano de poder, tem paciência. E não é egóico. Todo mundo tem ego. Mas não ser egóico é você fazer um exercício profundo, respirar mesmo. Respira aí. E falar: tal coisa tem tamanha importância dentro do todo que eu prefiro vencer o meu próprio ego para dar as cartas no momento certo. Por que eu estou usando o exemplo do seja tão bom em controlar as opções e dar as cartas a ponto de escolher perder na hora certa e perder bem? Porque essa é a coisa mais contraintuitiva de dar as cartas. Porque a sensação de dar as cartas é de que você sempre está mandando e sempre está com o melhor naipe na mão e que você sempre está com o truco perfeito. E não é verdade. Às vezes você precisa recuar, mesmo que te doa, mesmo que você tenha que ficar em silêncio para esperar o momento certo de dar uma outra carta. Mas para isso você precisa de estratégia, precisa de arquitetura de influência, precisa de consciência, enfim. Mas essa lei não está dizendo controle o mundo a ponto em que você mande em todo mundo, até porque é impossível fazer isso. Ninguém controla todo mundo, nem a si próprio. Você acha que isso também está relacionado a controlar emoções? Totalmente. Porque Aliás, ninguém né? consegue dar carta de nada sem controlar a própria emoção. É. Você não consegue ter uma estratégia de poder e uma estratégia de influência se você não consegue compreender as suas emoções, porque as suas emoções são o que dão nome à elasticidade da sua tolerância das coisas. Vou repetir. É a sua consciência sobre as suas emoções que darão o nome da sua capacidade estratégica de suportar a paciência das coisas para você chegar onde você quer com a velocidade que você precisa.
tem que anotar isso aí. Eu tenho que anotar tudo. Agora eu tenho uma caneta. Maravilhosa! Essa caneta é linda. A gente vai anotar. Para de cantar minha caneta, André. A gente vai pra lei Gente, eu gosto de brilho. A lei qual? 34 Lei agora? 34, haja como um rei para ser tratado como tal. Você agir como rei não necessariamente quer dizer que você é o rei. Mas você já pode começar, por exemplo, a exercitar isso, a agir como um rei? Ó, primeiro, a lei, quando ele fala haja como um rei, haja como um aristocrata, ele está falando sobre o refinamento de ser. A gente não pode excluir o que os aristocratas e os reis significam para dentro da soberania daquilo que se faz. E nós não estamos falando de tirania. Sim. Nós estamos falando que o aristocrata, na essência da diplomacia, na essência do para que ele é criado, é para ele ser um pacificador. E ele é, por natureza, refinado, culto, estruturado, dominante de si próprio. Comece a entender por que é importante você ter um background para ler esse livro. Sim. E aí ele fala, para você ser tratado como um tal, porque assim, se você quer ter influência, se você quer ter poder, ninguém vai respeitar alguém que ele acha que é menor do que ele. Então, no mínimo, você tem que reconhecer que você é muito foda numa coisa. Foda passa, né? Já passou. Já passou. Já foi. Que você é muito foda numa coisa, que você é muito bom naquilo que você faz. Se você não se tratar com autojustiça, com o refinamento que você se constrói, porque presta atenção, se tem alguma coisa que a dor de levar pancada da vida em tudo que você sonha fazer, de qualquer lugar que você deseja chegar, e o tamanho você define, o que é grande ou é pequeno é para cada um. Se existe alguma função da dor, é que você se refine com ela. Não consigo ver outra. Não é aprender com a dor, é se refinar com ela. É você ter sensibilidade, ser mais adequado, é você enxergar as coisas melhores. Mas se você não enxerga isso em si próprio, ninguém vai reconhecer em você. Então, a questão é, trate-se com a autojustiça que você merece e os outros te tratarão como essa autojustiça. Só que ele usa a maior referência da autojustiça da história, que é ser um aristocrata. Sim, entendi. A lei é isso. Tá vendo como é simples? Não é simples pensar, mas... Tá bom, compra o meu curso. A gente vai ter que comprar o curso. A gente vai ter mesmo. E sobre a lei 6? 6? 6. Eu devia ter decorado as leis, né? Chame atenção a qualquer preço. A gente falou disso, é verdade. A ideia explica Vamos a questão dos influenciadores. Eu não sou baladeira, não. Eu vou explicar. Eu nem saberia ir numa balada para paquerar um cara, por exemplo. Então, eu não chamaria atenção. Mas isso não quer dizer que só o fato de eu não querer chamar atenção não faria alguém prestar atenção. Então, chamar atenção a qualquer preço significa você saber qual é a sua potência e se colocar no lugar certo onde os outros vão reparar você. Não é sobre você fazer a dancinha, ser super extrovertido, estar em todos os eventos sociais, tirar foto com pessoas famosas, tipo... Eu tenho uma foto com o Nobel da Paz e nunca publiquei nas redes sociais. E não tenho só uma foto com ele. Eu tive o prazer de ter meia hora de conversa com ele falando sobre tudo que eu penso. Só que nunca postei na rede social, porque para mim não faz sentido. Mas para uma outra pessoa que tem uma outra estratégia, faz sentido. Só que as pessoas que sabem que eu tirei foto com esse cara me perguntam: o que foi que vocês conversaram? O que foi que vocês... trocaram de ideia? Isso é uma maneira de chamar a atenção. Agora, eu tirei foto intencional com esse cara? Sim. Eu provoquei uma conversa com ele intencional? Sim. Ele tinha me dado 5 minutos. Por algum motivo, eu tive meia hora. Eu usei de pessoas que eu conheço para chegar nesse cara num evento onde ele estava no Brasil? Sim. Então, isso é a qualquer preço. Eu usei de estratégia. Mas é bom a gente definir a qualquer preço, porque o qualquer preço para o fulano A não é o qualquer preço para o fulano B.
E aí a gente não pode entrar num julgamento sobre a lei, porque degraus diferentes de jogos de poder definem elasticidades diferentes de cada pessoa. E o qualquer preço antiético, para mim, pode ser uma coisa comum para outra pessoa. Aliás, o nome desse viés, já que vocês adoram que eu fique falando o nome de viés, que gosta. Chama viés... Ai, meu Deus. Agora eu esqueci. Chama viés da inconsciência do viés. É tão enviesado que você não tem consciência de que ele está te enviesando. Aí você vai para o qualquer preço. Porque você vai se acostumando com... agora eu estico a corda só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí daqui a pouco você contrata um sniper para aniquilar o inimigo. Entende? Então esse qualquer preço precisa ser parametrizado pelo que você aguenta. Porque uma coisa sobre elasticidade, quando eu falo de elasticidade é assim. Pensa num elástico mesmo. Você tem um elástico fininho, que você consegue puxá-lo mais forte, mas se você soltar, ele volta com menor pressão sobre você, porque ele é fininho. E você tem aquele elástico grosso, que você leva muito mais esforço para esticar, e que se soltar da sua mão e ele voltar no seu rosto, vai te causar um dano. Essa é a diferença da elasticidade do qualquer preço dentro dessa lei do poder. Quando você falou sobre chamar a atenção, você falou, né? Você não precisa colocar uma melancia na cabeça para chamar a atenção. Vamos falar o português, claro, bem para as pessoas entenderem. Mas tem pessoas que têm isso de uma forma fácil. E isso está enraizado, de certa forma, na autoconfiança dela, nessa autoconsciência que ela tem de si? Puxa, isso é tão maluco, porque na autoconsciência pode ser que sim, mas não na autoconfiança. Você sabe que uma das coisas que é mais profunda numa pessoa que é egocêntrica, o egocêntrico é aquele que acha que o mundo gira em torno dele, que tudo tem que ser feito para ele, é que ele se acha tão insuficiente para o mundo que ele age como um egocêntrico para completar a insuficiência dele. Então, quando você fala, essa pessoa é tão autoconfiante que ela precisa chamar atenção, eu me lembro da Andressa Urach. Olha ela de novo aqui na pauta. Nem fui eu. Na verdade, assim, eu a vejo, e também não sigo a Andressa Urach, mas por que eu tenho essas referências dessas pessoas? Porque faz parte do meu trabalho. Então, eu sigo do Donald Trump e a Andressa Urach como, não seguir nas redes sociais, mas como referencial. Porque ela é uma pessoa tão fragilizada na capacidade dela de seguir a outra lei, de ser aristocrática e de construir relações de influência e de poder, mas também existe no mundo. O poder não deixa vácuo. Existe um buraco no mundo de pessoas que são tão medíocres emocionalmente que ela chamar atenção da maneira como ela faz, uma hora sendo uma coisa, outra hora sendo outra coisa, sendo não, estando, né? Uma coisa, estando outra, enfim, botando melancia na cabeça, é uma mistura sobre eu preciso agir o oposto do que eu sou para conseguir o que eu quero, porque se eu for da maneira que eu sou, eu não consigo, porque vai me dar muito trabalho construir o que eu sou, revisar, vai doer e pode ser que eu não chegue. Ela cria uma persona em curto caminho e aproveita o buraco, que o poder não deixa vácuo, das pessoas que estão procurando exatamente aquilo que ela tem para entregar. Tudo muito bem pensado, inclusive. Exatamente. Andressa Urach... No caso dela, eu não sei se tudo é muito bem pensado, mas que ela é muito inteligente, é um fato. Sim, eu assisti a última entrevista dela, e assisti assim, né, partes, e a gente percebe que tem muita estratégia. Ela é muito inteligente. Muitas coisas. Ela é muito inteligente. Sim, sim. E estrategicamente ela é muito inteligente. Ela é estratégica. Na minha visão, notadamente, ela sofre muito. Next. Vamos. Próxima lei, Lei 6. Não, essa é a 6. Já foi chamar a atenção desculpa, a qualquer preço. Lei 10. Mas deixa eu fazer um último adendo sobre chamar atenção a qualquer preço. É sobre você ser estratégico a ponto de você receber de volta a tal da concessão da influência, da atenção daquilo que você precisa e de quem você precisa.
E se o preço for você ter que parar, construir uma estratégia, construir caminhos que rodeiam onde você quer chegar e tudo mais, também essa lei é sobre isso. É sobre a consciência da construção das pontes que te levam para aquele lugar onde você precisa ser visto. A questão é que muitas pessoas acham que é um problema ser visto. Mas você pode ser visto por uma pessoa e isso mudar completamente a sua vida. E você pode ser visto por 50 milhões de pessoas e a sua vida continuar sendo uma porcaria. É isso que eu pensei agora. É tipo assim, você chamar a atenção da pessoa certa. De quem você quer chamar a atenção? A qualquer preço. O seu preço você define, é o tamanho do seu sonho, o que você quer pagar por isso, quanto a sua elasticidade aguenta. Eu gostei disso. Eu fico com uma vontade de mudar o mundo quando eu converso com a Joy. Mas eu tenho muita vontade de mudar o mundo. Eu só faço essas coisas porque eu acredito que as pessoas ouvindo de alguma maneira o que eu falo, se elas aplicarem 2% por autoconsciência, revisarem a elas próprias, eu já vou deixar um legado no mundo. Eu às vezes me surpreendo, por exemplo, quando eu stalkeio o meu próprio nome no Google e descubro que lá na Espanha tem alguém que citou algo do meu mestrado como referência no mestrado dele. E eu falo, PQP, não acredito que eu tenha esse alcance. Eu nem sabia que essa pessoa existia. Mas alguma coisa que eu escrevi ou que eu falei conectou Lé com Cré na cabeça dela. Isso me traz um certo peso, porque eu começo a tomar consciência da responsabilidade do que eu posso alcançar e o falar traz muita responsabilidade, porque no final das contas é a vida de outra pessoa. Mas isso também me motiva, porque eu só estudei tudo que eu estudei e eu só enfiei na minha cabeça que ensino influência e poder para as pessoas para que elas sejam livres e autônomas. Eu não quero construir pessoas que sejam magnéticas, milionárias e etc. Isso é consequência. O meu propósito é que elas sejam autônomas e livres. E tenho a consciência de que a gente acaba ficando preso, né? Então, bora mudar o mundo, tá tudo certo. Vamos mudar o mundo, Patrícia, é sobre isso. Agora vamos para a Lei 10. Tá aberto. Evite o infeliz e o azarado. Eu já ouvi muito isso, assim, não sei se serve pra isso, mas alguns coachings que falavam que você não pode andar com o pobre se você não quer ser pobre. Eu tô falando de um termo de uma forma bem chula. Eu tô entendendo. Mas é isso aí, é isso. Aí vem com a história de se você quer ser uma águia, não ande como uma galinha. Exatamente. Olha, nada que esses coachings falam sobre isso me gera um conforto científico. Mas algumas coisas têm sentido, só que elas deveriam ser bem explicadas. Então, vou separar a resposta de duas maneiras. Quando eu falo que aquilo que eu digo precisa ser responsável, porque vai chegar em alguém que eu não conheço, e as pessoas têm referenciais cognitivos e emocionais diferentes, elas podem ouvir, por um exemplo, não ande com gente pobre se você não quer ser pobre, e ela de repente rompe com todos os amigos dela. Com a família. E ela ainda é pobre. Vai sobrar quem? Me fala. Lascou. Porque aí fica difícil, né? Não ande com sozinha. Pobre sozinha. Pobre Gente, e sozinha. Deixa eu explicar. O que esses coaches deveriam dizer é: não ande com gente pobre de espírito. Não é sobre dinheiro. Não é sobre a simplicidade da casa que o recebe. É sobre a mediocridade da mente que você compartilha. Só que os caras não falam isso porque isso não vende. Não mesmo. Entende? Porque existe um viés chamado identificação da vítima. Quando eu não quero ser pobre financeiramente e olho para o meu amiguinho que é pobre financeiramente tanto quanto eu me identifico com essa vítima e a primeira coisa é: eu não quero sê-la. Não quero ser como ela. E aí vem esses caras e não explicam direito como as coisas são, porque eles não explicam. Eles não explicam como o seu cérebro vai sofrer. Eles não explicam. E aí a pessoa vai e começa a tomar decisões equivocadas. Inclusive, começa a viver uma vida financeira que não cabe a elas, porque elas querem mudar para uma casa que naquele momento elas não conseguem, porque elas querem ter um carro que naquele momento não conseguem. E aí a gente pode teorizar sobre toda a superficialidade. Mas esta lei
do contágio, evitar o infeliz e o azarado, ele está falando, ninguém prospera, nem cognitivamente, nem financeiramente, nem emocionalmente, nem nadamente, se você conviver com gente que te ancora para baixo. É isso que diz essa lei. Mas isso não quer dizer que você tem que aniquilar essas pessoas. Existem os amigos que são para você ir para balada e se divertir uma vez a cada 6 meses, e você vai ter um momento de extremo prazer, mas que não é a pessoa que estará todos os dias nutrindo a sua capacidade de chegar onde você quer com a velocidade que você precisa. Porque aquela pessoa não sonha como você, ela não pensa como você, ela não cria como você. E aí o que eu costumo dizer para os meus clientes é que alguns deles chegam dizendo: por que eu deveria acreditar que eu posso ser o melhor cientista esportivo de tal referência no mundo? Eu disse, porque o Steve Jobs também já foi criança um dia. E ele também já foi estagiário um dia. Tudo bem. O cara pode ter um QI diferente e tudo mais, mas a genialidade, ela é 98% esforço, 2% talento. Essa frase não é minha, mas eu já esqueci de quem é também. Vou colocar aqui também na edição. Eu te mando quem é. Se eu não vou tentar adivinhar, lembrar aqui, mas... Porque não adianta você ser genial e não ser consistente e continuar em ambientes que te puxam para baixo. Porque a gente tem dificuldade em acreditar em quem nós somos por um motivo muito simples. Porque quando você deita a sua cabecinha no travesseiro, a sua mente te lembra de todos os defeitos que você tem, de todas as lutas que você está vivendo, de todos os vieses que você está tentando superar, de todos os problemas que você está vencendo todo dia. E aí você pensa... Caramba, se eu tenho que matar um leão por dia, como é que eu consigo ser tão extraordinário assim? Mas uma coisa não exclui a outra. Só que todo ser humano precisa de alguém que te lembre o quanto você é extraordinário. Só que você só vai conseguir ser visto como extraordinário por outra pessoa que está do seu tamanho. Analogia simplista. Se você está dentro do avião, ele é potente e gigante. Se você está aqui na Terra e o avião está lá em cima, ele é pequeno. Simples assim. Então, o que ele está querendo dizer é, se você quer realmente ser um estrategista extraordinário e colocar no mundo tudo que você tem de extraordinário, aprenda com a realidade e a dor da realidade de que você terá que abrir mão de algumas pessoas no seu cotidiano. Eu, particularmente, a maior dor que eu vivi na vida sobre essa lei foi admitir que eu precisava me afastar do meu pai e da minha mãe porque eles eram tóxicos para o tamanho que eu gostaria de ser. E eu me dei conta disso com 20 anos de idade. E quase foi destrutivo, profundamente. Por quê? Porque a gente idealiza que os pais são aqueles que vão te aplaudir o tempo inteiro. E muitas vezes não é, né? Não foi o meu caso. Mas eu tive a sorte de ter um avô que me aplaudia à maneira dele e que me deixou coisas muito profundas do quanto eu posso enxergar que sou extraordinária. E eu tenho a sorte de ter a bênção de ter 2 irmãos, uma irmã e um irmão, que me lembram todos os dias do quanto eu sou ruim em algumas coisas, do quanto eu preciso melhorar em outras, para que eu mantenha a constância das que eu sou extraordinária. É sobre isso que fala essa lei. Ela fala tão bonito. E só fazendo um adendo. Quem? A lei ou eu? Você é maravilhosa! Eu sou muito fã da Joy. Essa foi só uma pegadinha. Eu ia falar de obrigada, massageou meu ego. Vai. Eu ia falar de você agora. O que eu acho incrível em você é a sua capacidade de ter toda essa visão e ainda assim dizer pro outro que ele é extraordinário. Tipo, cara, você é muito incrível. Exato. E você tá falando que eu sou extraordinário. Eu vou te contar uma história. Uma vez eu quase apanhei no metrô, porque tinha uma mulher tão linda no metrô e ela estava vestida de uma maneira tão elegante, e eu costumo elogiar as pessoas em público. Só que eu cheguei para ela e disse assim: olha, eu vim te dizer que você tá linda. E por algum motivo ela ficou muito irritada. Eu desconfio dos motivos, mas eu prefiro não entrar na polêmica. E aí eu precisei me defender de um ato onde eu queria mesmo que aquela pessoa soubesse o quanto ela estava linda na vida dela.
Mas eu também já cheguei para caras que, tipo, um tiozinho cobrando no restaurante, e ele era muito estiloso, com um chapéu e tal, e a barba bem feita. Eu falei, caramba, como o senhor é lindo, como o senhor é estiloso. E ele, pelo contrário, disse, era tudo que eu precisava ouvir hoje. Eu fiz uma escolha na vida, na verdade. Eu prefiro que as minhas palavras sejam mais nutritivas do que desnutritivas. Mas isso é uma escolha que eu fiz por motivos muito pessoais. Especialmente porque me faltou isso muitas vezes. A terapia funciona. Funciona. Então, todas as vezes que eu elogio uma pessoa, eu me sinto bem, porque de alguma maneira eu estou reconhecendo que existe algo bom dentro de mim que eu preciso lembrar todo o tempo. Que lindo. Entende? Mas isso legal. é a lei 10, ok? Ok, vamos para outra polêmica agora. Na verdade, a gente Acabaram vai fazer um as vezes jogo, aqui? né? Agora. Um jogo? É um Caramba, jogo. tô lascada. É, de respostas que Eu a não gente fui quer. comunicada desse jogo. É. Objeções. Mas na verdade não é um jogo, né? É verdade ou consequência? Tô com medo. Patrícia. Na verdade não, a gente Eu não quer... bebo, não dá pra tomar verdade É. ou consequência. A gente quer respostas suas aqui de umas coisinhas... Objetivas. É, que a gente tem umas dúvidas aqui. Manda ver. Vamos lá, André. Pode começar. Quem é a pessoa mais poderosa do mundo hoje? O Papa. Por quê? Porque a religião é uma das maiores ferramentas de manipulação e de submissão espontânea que existe no mundo. E ele é um cara influente que conseguiu, pelo decorrer da história, os papas, né, no plural, pelo decorrer da história, consolidar a religião como uma ferramenta legítima. As pessoas aceitam. Então ele fica quietinho no canto dele porque existe a diplomacia. Mas ele faz coisas, ele muda estruturas de países, ele muda estruturas muito profundas, desde as finanças até a maneira como se faz diplomacia no mundo, só com os discursos dele. Tranquilos. Minha opinião, o Papa. Mas faz sentido. Como que você enxerga esse impasse entre os Estados Unidos e o Brasil agora, com toda essa... né, pela visão, pela ótica de poder, na verdade. Como que você enxerga esse impasse? Uma briga de gente de pau pequeno. Nossa, eu gostei muito. Mas eu acho que não vai passar. Vai, a Vou gente dá um responder. jeito. Gostei. Vou responder de outra forma. A Constituição de todo país diz que a soberania daquele país precisa ser preservada. Essa é uma regra de poder. A minha soberania precisa ser preservada. O conceito de soberania está muito bem determinado dentro da Constituição. O presidente da República de todo o país está para o seu povo, como o presidente de uma empresa está para os seus empregados. Ele tem duas obrigações: manter a saúde e longevidade desse povo, ok? E manter as coisas funcionando sem que nenhuma treta atrapalhe o primeiro motivo. Esse é o conceito simplificado de soberania. Toda a Constituição Nacional, de qualquer que seja o país democrático, tem essa definição, ok? Fora isso, vocês estão me fazendo uma pergunta técnica, então não importa a minha percepção ideológica das coisas, ok? A partir do momento em que você interpreta o seu papel como presidente da República para defender a soberania do seu território, você tem a sua construção da sua verdade. E as verdades são como um caleidoscópio. Ela pode ser uma extrema verdade para mim, que eu vou levar até o fim como algo que precisa ser determinado, mas não é verdade para o outro. E por que as verdades são um caleidoscópio? Porque os interesses e as influências são diferentes. Agora, por que eu brinquei que é uma briga de gente do pau pequeno? Porque no meio dessa confusão toda, não estão sendo aplicadas as regras de diplomacia, que são acordos que acontecem entre os países que fazem parte da ONU, por exemplo. Vocês estão me perguntando de 2 países que fazem parte de acordo das organizações das Nações Unidas. Então, como princípio da diplomacia, deveria
um presidente sentar com o outro, mesmo não indo com a cara um do outro, mesmo de portas fechadas e falar, não vou com a sua cara, você é isso, 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 mas o que a gente faz com essa grande merda? Isso é diplomacia. Então, o que acontece é que falta diplomacia, sobra verdades extremadas e sobra egocentrismo. Só que a gente tem um detalhezinho. Dentro de países democráticos que têm a economia como o capitalismo como uma vertente que potencializa a democracia ou que enfraquece a democracia, quem tem mais dinheiro manda. Quem tem mais dinheiro pode comandar os jogos de poder. Então, por um lado, o Brasil pode ser interpretado como um ato bonito de resistência. Eu quero defender a soberania do meu país. Ou pode ser interpretado como um ato de estou tendo zero diplomacia e sabedoria para lidar com essa situação, porque o meu objetivo não deveria ser o que eu acredito, mas sim manter a saúde desse povo e as coisas funcionando com a menor treta possível. Porque a definição de política é administrar as coisas que acontecem no poder, gerando o menor atrito possível. Essa é a definição de política. Qualquer outra definição é fantasiosa, ok? Só que a gente tem um outro cara que ainda tem muito poder econômico. Então, ele se sente no direito de fazer isso. Eu, particularmente, minha opinião pessoal agora eu não acho que a resistência do presidente da República do Brasil e de como o STF tem se comportado é de toda equivocada se eu penso na soberania. Ok? Por outro lado, eu penso que o comportamento do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, é abusivo. Porque ele não pode se sentir tão poderoso, quer dizer, poder ele pode, a gente pode qualquer coisa, mas nada, nem tudo convém. Também não é uma frase minha, essa é da Bíblia, eu lembro. Mas chegar ao ponto de você escutar só uma parte da narrativa, ter um enviesamento, qual foi o viés que eu falei? Da positividade tóxica, que é, você ouve um lado, você não analisa o jogo, você não analisa a estratégia, você pode não gostar da estratégia do outro cara, mas você tem que, pela diplomacia, se dar ao direito de dialogar com ele. Só existe essa treta, finalizando o outro lado, e que eu acho que as pessoas deveriam prestar atenção nisso, porque o Brasil é muito mais importante geopoliticamente, economicamente, estrategicamente para o mundo do que ele parecia ser. Senão essa coisa não estaria acontecendo. E isto é o que importa, não está sendo discutido e visto. E não é sobre quem está no poder. Pode ser o Lula, pode ser a Dilma, pode ser a Dona Maria, não importa. O que está sendo evidenciado é que o Brasil é muito mais importante como parte de blocos econômicos, como parte do jogo político mundial, do que antes alguém tinha admitido. E é isso que, de fato, está incomodando. E ninguém está falando sobre isso. Ninguém está fazendo a análise apurada do que existe por trás, nas entrelinhas, na profundidade disso. E isso poderia ser aproveitado, de certa forma? Pelo você saber isso, pelo ter consciência. Lula? Pelo governo, de certa Claro forma. que poderia ser aproveitado, mas todos os governos são enviesados em si próprio. Até porque é a coisa da que tira os idiotas de perto de você que ficam falando que você é maravilhoso o tempo inteiro e põe uma pessoa crítica para dizer, você pode até ser maravilhoso, mas você está fazendo uma coisa inadequada neste ponto. É difícil isso, mas o Maquiavel explica no Príncipe por que essas coisas acontecem. E simplificadamente, essas coisas acontecem porque quando você tem um poder de defender a soberania de algo, você se sente tão superior e incrível nisso que você não aceita mais a crítica que te coloca contra a parede. Você se cega porque você se apaixona pelo próprio poder. Essas análises não são ditas, não são feitas. Por quê? Porque elas não são ideológicas, elas são táticas, são estratégicas. E a ausência de ideologia não vende. Pragmatismo não vende. É sobre. Não vende mídia, não vende etc, etc. Acabou o jogo?
Acabou o jogo porque a gente Acabou, gente. tempo. Zeramos o game Mas e ainda tem mais tinha mais alguma- coisa. Tinha alguma pergunta? Não, a gente finalizou. A gente fechou o que a O gente... bloco. O bloco. Mas foi maravilhoso. Deu pra gente. Nossa, eu tô... Foi, e eu imagino o adorei. curso, né? Como tem tudo ali pra gente conseguir Não, das entender. 48 leis do poder, ele não entra nessa profundidade. Ele é um feijão com arroz, assim. Ai, mas já nos. Então Só assista o o feijão com podcast arroz. que você já vai ter um pouquinho mais aí também pra complementar. Ou já. todos os podcasts. Aquele primeiro podcast de 2 horas em que eu explico o poder, o funcionamento da cognição, como os vieses cognitivos enganam a sua mente, etc, etc. Isso, Ele incrível. explica muita coisa. Incrível. Maravilhoso. Joy, muito obrigada. Foi incrível. Mais uma vez. Eu super agradeço e para lembrar, eu tenho um podcast que se chama Uma Estratégia Todo Dia no Spotify. Todos os dias eu falo sobre uma estratégia que você pode usar dentro da sua vida de maneira simplificada. Tem um pouquinho de ciência, porque eu particularmente não acredito em pessoas que evoluem para si próprias sem entenderem a causa das coisas. Então tem lá o Spotify, Uma Estratégia Todo Dia, o meu Instagram, Joy Brights. Meu nome é difícil de escrever, mas as meninas transcrevem aqui. Lá tem o telefone que minha equipe atende e o acesso aos cursos também. E é isso, gente. Podcast Ponto de Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigada, Joy. Sempre um nada. prazer. Espero de novo você aqui, porque a gente sai daqui assim com a cabeça Sim, com certeza. explodindo. Estamos em todas as redes, né, Paty? Todas as redes: Instagram, Spotify, TikTok, LinkedIn, aqui no YouTube. Compartilha, curte, né? E manda para algum amigo também. Compartilha esse episódio que foi maravilhoso. Sensacional, gente. Até a próxima. Beijos. Beijo. Tchau.